Autoestima não é ego inflado. Autoestima não é você chegar à frente ao espelho e falar um bocado de palavras bonitas. Autoestima não é sobre você nunca errar, sobre você sempre fazer as coisas do seu jeito e só receber validações. A bem da verdade, lindas, é que a grande maioria de nós, mulheres, temos a autoestima alicerçada no lugar errado. Nós acreditamos que a autoestima está apenas relacionado com a nossa aparência física, com o nosso corpo bonito em receber elogios, receber validações. E se quando a gente não recebe, isso reduz a nossa autoestima. Quando você acredita que isso é ter autoestima, você está vivendo uma autoestima baseada ali, alicerçada, com as raízes ali fincadas no que o mundo diz sobre você. Você depende dessa constante validação dos outros. Você depende dessa constante validação até emocional dos outros para então que você se sinta capaz de realizar algo, para que então você se sinta potente em algo, para que então você sinta que você tenha valor para as pessoas e principalmente para as pessoas que você ama. Então veja que talvez você corte o cabelo e se o seu marido não repare, você fique chateado, porque você está dependendo, está com uma dependência emocional dele. Isso não é ter autoestima, lindeza. E muito menos você chegar, que eu já vi muitas cursos, aulas, mentorias de autoestima falando que é só você chegar em frente para o espelho e começar a falar um monte de coisa. Não é isso, lindeza. Autoestima é um movimento que vem de dentro para fora. E aqui a gente vai aprender como acessar essa verdadeira autoestima, como se conectar com essa verdadeira autoestima. Porque a autoestima, ela vai ser um ponto necessário e essencial para que a gente se conecte com a nossa essência. Porque faz parte de quem nós somos. E não é mais sobre a sua personalidade, sobre o que os outros vêm falando que você é. Você vai entender quem você é por buscar cada vez mais por esse movimento de dentro para fora, por se conectar com essa bela e pura semente que foi plantada dentro de você. E aí isso se conecta com a nossa aula de posicionamento para você aprender a se posicionar, aprender a dizer não, aprender a calar algumas vozes nos momentos certos. Isso começa a te dar um certo poder, que também vai ser importante você aprender a manusear ele na sua mão, mas tira ao mesmo tempo o poder das pessoas de te julgar, de falar que você é isso, aquilo e tarananá, de querer deixar na mão das pessoas o controle sobre a tua vida. A autoestima é a estima por si. É você aprender a se amar, a se respeitar, a se cuidar, a se valorizar antes de querer cobrar isso dos outros. Então, lindeza, tire o rei da barriga e se você acha que a autoestima é sobre você ser a melhor em tudo, ser melhor em tudo que você faz, ser sempre do seu jeito. Veja que Esther, antes de ser rainha, ela era uma mulher, uma menina, órfã e improvável, mas Deus fez dela uma rainha. E ser rainha não era o ponto final ali, não era a missão final, era apenas o início para algo puro e genuíno que ela carregava dentro dela, mas que ela ainda não enxergava. Ela ser rainha era apenas o ponto inicial para o que Deus tinha na vida dela, para os planos que Deus tinha na vida dela. Mas para isso, para ela viver todo esse processo, para ela assumir essa posição de rainha dela, ela precisou se submeter, ela precisou se submeter ao processo, a obedecer, a não ceder às tentações, à vaidade, à soberba, a tudo que ela estava vivendo ali. E veja que nunca foi sobre ela ser rainha, mas sobre a missão, sobre o plano, sobre a essência que ela carregava dentro dela, para libertar todo um povo. E quando você acredita que ter autoestima é sobre a sua aparência, sobre como você se veste frente ao mundo, você tem essa dependência emocional, seja em relacionamentos, seja em amizades, seja de você com você mesmo. Então, se o seu corpo muda um pouquinho, se você está em uma fase em que você aparenta ter mais acne, seu cabelo começa a cair, você engorda um pouco, isso já te desestabiliza em todas as outras áreas da tua vida. Porque você está com a autoestima alicerçada no lugar errado. E tudo isso vai partir de uma identidade que está fraturada. Porque você veio tempos e tempos aceitando rótulos que não são seus, colocando características de personalidades que não são suas. Então tudo que te tira deste controle, dessa validação, te faz achar que você é incapaz, que você não tem valor, que você não é boa naquilo. E para isso, lindeza, para que você sustente
esse tipo de autoestima, você vai precisar fingir o tempo todo. Você vai precisar vestir personagem dia após dia, até que vai chegar um momento em que você vai acreditar que você é isso. De tanto que você disse que isso é sua verdade, de tanto que você pensou e vestiu essa personagem. Você vai começar a viver essa pessoa. Mas não necessariamente isso era o seu plano original. E vai chegar uma hora que essa máscara vai cair, você vai se deparar com isso. Então, cedo ou tarde, você vai ter que viver este processo, escolher viver este processo. Não é essa a autoestima que a gente quer. Talvez no trabalho você tenha dificuldade de receber um feedback, você se compara com o tempo todo, então, nossa, aquela pessoa entrou há pouco tempo na empresa e já está liderando uma equipe. E eu estou aqui há 10 anos e até agora não subi de cargo. Você não consegue receber um feedback, você está o tempo todo se comparando, você faz tudo ser sobre você. Você carrega esse rei na barriga, se você não recebe um elogio, uma validação, você já desmorona por completo. É frágil emocionalmente. No corpo, você faz comparações com outras pessoas em redes sociais, você faz comparações com pessoas da sua família. É o que eu comentei, se o seu corpo muda um pouquinho, você já perde o controle ali, já não consegue mais gravar vídeos, já não consegue mais performar no trabalho. Você tem distúrbios emocionais, tem dependência emocional, tem disfunção da imagem. Você acredita que o seu valor está em quem está no que você faz, no que você tem e não em quem você é. E nos relacionamentos, você é uma pessoa dependente emocionalmente, você é chata, você reclama de tudo, você é ciumenta, você cobra o outro o tempo todo. Tudo isso não é autoestima. Tudo isso também não é autoconfiança, porque muitas confundem autoconfiança com autoestima. Tudo isso mostra o quão distorcida você tá do seu plano original. E lembra, lindeza, que não é sobre o que você faz, mas o porquê você está fazendo isso, a intenção do que está por trás do que você está fazendo. Então veja que não é o que você está falando, mas a intenção que está por trás, a verdade que está escondida aqui. E qual é a sua verdade, lindeza? Quais são lembra que eu comentei com vocês que eu precisei olhar com esse nível de coragem, verdade, humildade para o que estava escondido aqui, qual era a minha verdade. E a minha verdade não foi nada bonita, a minha verdade não era nada agradável ao meu nariz, a minha verdade não era nada agradável para os meus olhos. Doeu, mas eu precisei olhar para que então fosse curado. Porque enquanto você continuar machucada, lindeza, você vai machucar outras pessoas. Uma pessoa machucada fere. Uma pessoa que foi ferida vai ferir, uma pessoa que foi magoada, ela vai magoar, uma pessoa que foi traída, ela vai trair, uma pessoa que foi violentada, ela vai violentar. Você precisa se curar antes, para que então você possa frutificar. Então, qual lacuna está por trás das suas ações? Você pode comprar uma bolsa super cara, roupas caras, por falta de autoestima, e você acredita que tendo aquilo você vai se sentir melhor, você vai se sentir pertencente a uma comunidade. Porque a bem da verdade é que o ser humano ele tem essa necessidade de se sentir pertencente a grupos. Grupos de religião, grupos de profissão, grupos de mulheres, grupos de mãe, grupos de esposas. A gente tem essa necessidade de se encaixar em rótulos, em caixinhas. A gente falou um pouco sobre isso. Ou você simplesmente pode comprar a bolsa cara porque você gostou dela. Entende a diferença? Entende que existe uma lacuna nesse primeiro caso aqui, em que você está tentando suprir algo que está escondido dentro de você, com a necessidade de ser validada pelos outros? Ou você simplesmente pode comprar porque você gostou? Qual é a sua verdade? E eu vou te pedir, lindeza, que você não fuja e não busque atalhos para tentar lidar com o que está escondido dentro de você. Cada uma de você, mulher que está aqui, vai viver esse período, essa transformação numa intensidade, numa velocidade. Mas não fuja dos passos, não fuja do que está escondido dentro de você. Você vai precisar se confrontar com essas sombras que está dentro de você para que então você possa se conhecer. Lembra que você é luz, mas você também é sombra. E enquanto você não se conhecer nessa inteireza, você vai continuar sendo manipulada pelas suas sombras e abrindo brechas para que o inimigo tome conta do seu coração, que tome conta das suas falas e você comece, em vez de declarar vida, você comece a declarar morte. Porque às vezes, lindeza, você vai se deparar com um relacionamento em que você só se envolveu pela pressão do mundo. Você vai se deparar com um emprego em que você é validado o tempo todo e por você se sentir bem com essa validação,
você permanece nele, mas não necessariamente você é feliz. Talvez você vai se deparar com um corpo em que você só tem porque você recebe atenção o tempo todo. Então, talvez você esteja sobrepeso, você sabe que você precisa mudar, você sabe que você precisa cuidar da sua saúde, mas você não muda, porque enquanto você está assim, com esse excesso de peso, você recebe a atenção das pessoas falando, ai, coitadinha, olha, você precisa disso, você precisa fazer aquilo, ai, coitada da fulana, ela não consegue fazer tal coisa. É ruim, é feio isso, mas talvez essa seja a sua verdade. Lembra que eu falei que talvez a verdade que esteja escondida por trás das suas ações não vão ser tão bonitas assim? Qual é a tua verdade? Traga consciência. Por que você está do jeito que você está? Seja em corpo, seja em alma, seja na parte espiritual. O que está por trás das tuas ações? Veja que, às vezes, a opinião de algumas pessoas vão ter mais pesos, mais importância do que de outras. Eu não estou falando de opiniões de desconhecido. É claro que a opinião de uma pessoa que a gente não conhece não vai ter o mesmo impacto emocional do que de uma pessoa que a gente conhece. Aqui eu estou falando de pessoas que são próximas de ti, próximas do teu convívio, pessoas que são importantes, que você ama. Mas observa que mesmo dentro deste círculo, tem pessoas que têm um impacto maior sobre você. Então, uma multidão pode te validar com o teu corte de cabelo, mas se o seu marido não reparar, aquilo não teve a comprovação, não teve validação, não teve um selo para você. Uma multidão pode te elogiar do teu trabalho, mas se o teu chefe não falar nada para você, aquilo foi como se tivesse sido em vão. Em quem você tem ancorado a sua autoestima, lindeza? O convite, lindeza, aqui é para que você se observe e veja em quem você tem alicerçado, ancorado o seu senso de valor, por falta de autoestima. Porque tudo isso que a gente falou até aqui não é autoestima, é o senso de valor por falta de autoestima, é o senso de validação por falta de autoestima, é o senso de pertencimento por falta de autoestima. Tudo isso mostra o quanto de lacunas existem em você que você não está conseguindo preencher com a forma correta, e aí você fica buscando suprir com as coisas que tem no mundo, seja com compras, como eu já fui por muito tempo, seja com comidas, como eu também já fui, distúrbios de imagem eu já tive, distúrbios de compulsão alimentar eu também já tive. O que você está procurando preencher por falta de autoestima, por falta de conexão, de amor, de entender quem você é na sua real identidade. A verdadeira autoestima, lindeza, ela nasce de um movimento de dentro para fora, com todo esse processo de estender as raízes, crescer depois a copa, depois florescer, depois frutificar e depois espalhar os seus frutos, as suas sementes. A verdadeira autoestima é algo que vem como cura, como libertação, como descoberta de quem você é nessa essência. A validação, a opinião dos outros vão vir, o choque do outro vai vir, o dedo apontado para você vai vir, mas aquilo não te cola mais, aquilo não te consome mais, porque agora você sabe quem você é. Aquilo não tem mais poder, não tem mais autoridade sobre a sua vida, sobre os seus comportamentos. É claro que lembra o controle que eu falei, esse bom senso, ele vai ser necessário porque quando mais de uma pessoa começa a falar a mesma coisa sobre você, é importante você avaliar se aquilo tem sentido ou não. Porque lembra, não é sobre ter um rei na barriga que sempre você vai ser a certa, só o seu jeito que vai funcionar. É importante ter essa dose, saber equilibrar a opinião que não tem nada, que não diz nada sobre você. E quando muitas pessoas estão apontando sobre a mesma questão, talvez seja importante você olhar e isso esteja sendo um feedback que talvez você esteja negligenciando, esteja ignorando. Então, lindeza, quando você entende que a autoestima é estima por si e não a estima que os outros têm sobre você, você começa a viver com muito mais leveza, com muito mais liberdade. Quando você entende que nada, nem ninguém deve nada a você e muito menos tem a necessidade de validar, você começa a viver esse processo de expansão, de potência, de conexão com a sua essência e com a sua verdadeira autoestima.